Opa! Ei, Miló Podcast, Felipe Pedra! Evandro Jales! Como é que tá, meu irmão? Muito feliz, meu irmão. Tranquilão, né? Mais um Em Miló paz. Podcast. Graças a Deus. Graças a Deus. É. E você tá bem, meu irmão? Tô bem. Na Luzita. Sem dormir. Na Luzita, como é que tá? Tá super bem. Tem vídeos maravilhosos Interagindo aí. pra caramba, né? É verdade, é A gente verdade. já viu. Felipe Pedras, hoje o nosso podcast promete, né? Especialíssimo, irmão. Especialíssimo. A gente sempre conversa aqui. O podcast começa antes. Tem um pré-podcast que é maravilhoso. E, meu amigo, se você é cristão, se você tá inserido no gospel de alguma forma, o gospel, o mundo cristão passou por esse cara de alguma forma. Com certeza. Impressionante. Com a gente, Felipe Pérez, vamos logo apresentar ele, né? Vamos lá. Com Sem a delongas. gente, Antônio Abud, ou Bispo Abud, Uou. ou só Abud. Que honra, que prazer conhecer o senhor. Obrigado pela presença aqui Evandro, no Miló Felipe. Podcast. Pão. Eu já conhecia vocês, né? Aham. A gente vê o podcast de vocês e a gente acha muito especial poder estar aqui agora batendo esse papo, né? Que incrível. Que bom. O Antônio Abud, que é pai, inclusive, Isso. da Giovana Abud, né? Grande Gigi. Que participou com a gente aqui no Miló Podcast. Então, se você quiser assistir o episódio depois que terminar isso aqui, dá um Exato. pulo lá. E nós temos outros vários episódios para você maratonar e ser abençoado aí com o conteúdo que a gente faz aqui, beleza? E nosso recado de sempre, né, Felipão? Sempre, você que tá aí, ó, e curte nosso conteúdo, faça um exercício e nos ajude a chegar mais longe. Curtindo, compartilhando e também ativando o sininho. Quando você faz isso, a plataforma entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, nos ajude com isso. E também deixe seu comentário. Seu comentário também é muito importante pra gente. A gente fica muito feliz quando recebe um comentário, uma sugestão, uma crítica. A gente quer fazer um conteúdo que leve a palavra de Deus mais longe, a vida do cristão mais longe. E é isso. Vamos com a gente caminhando junto. A crítica, deixa pra lá. Entendeu? A crítica Só deixa pra lá. a palavra de bênção, elogios, incentivo. A crítica pode deixar pra lá. Esse é Evandro Jales. Participe com a gente aí. Isso. Bispo Abud, que honra ter o senhor aqui, de verdade, que prazer. E Muito quando a gente bom. falou aqui que o gospel passou diretamente por ele, não é mentira. A gente tava conversando É isso antes aí. aqui. Então, cara, ó, a gente já gravou com o Carlinhos Félix do Rebanhão, a gente já gravou com o Manga da Oficina G3. Cara, a gente já falou bastante aqui que o gospel não começou agora com Gabriela Rocha, Exato. com a galera do worship, que é muito legal, tem abençoado muitas É pessoas, bênção, né? Todos esses. Mas o gospel, mano, ó, tem tempo, década de 80, o movimento que No Brasil, estourou especificamente. todas as né? estruturas da Exato, música e exato. da cultura brasileira. É impressionante. E passa por esse cara aqui, né, Com Felipão? certeza. Várias Meu Deus. histórias. Que honra, que prazer, que alegria estar com vocês, como a gente acabou de falar. É chocante, porque quando a gente fala do gospel, nós remetemos aquilo que, como fenômeno, aconteceu Aham, na outra América. aham. E a Verdade. gente percebeu, né, todo esse movimento, a gente descobriu todo esse movimento de uma forma assim muito especial, porque logo no início, quando tudo aconteceu, eu estou falando do movimento mesmo, do Aham. gospel, com a expressão gospel e etc., nós estamos falando do final dos anos 80, como você Aham. pontuou. Então, nesse período, até pela minha atividade profissional, eu já tinha participado de grandes movimentos, né, dentro de uma emissora de televisão, dentro Uhum. do meio de comunicação que a gente sempre atuou. Eu já tinha participado depois, vamos falar de música brasileira, depois da Bossa Nova, depois, né, do movimento da Jovem Guarda, nasce a Tropicália, eu estou evoluindo Aham, rápido, sim, né? aham. Aí vem aquilo que foi influência mineira, né, quando chega. Então são regiões e são estilos que vão casando. A gente chegou a participar de alguns projetos nesse sentido. E por ser, né, uma pessoa que, quando encontrou o Senhor, foi tudo muito novo, muito cedo, aquilo virou no meu coração um grande propósito, um grande desafio. Eu falei que a gente se converteu muito cedo, Aham. que a gente encontrou Jesus muito cedo. Eu faço questão de pontuar que não é que eu encontrei a cultura cristã,
eu encontrei a cultura evangélica. Porque muitas pessoas, naturalmente, não está errado isso, são pessoas que nasceram primeiro dessa influência e um dia tiveram a marca de um encontro real. Sim. No meu caso, aconteceu tudo ao mesmo tempo, porque eu me converti junto com meu pai e com a minha mãe, só que eu tinha 7 anos de idade. Essa história é maravilhosa. A gente conversou aqui, teve uma sinopse aqui bonita e foi... Eu acho que é muito importante a gente ouvir essa parte aí da história. Porque eu acho que acaba sendo a origem, né, Aham, de aham. tudo que aconteceu comigo, na realidade. Eu cito um filósofo que diz que toda criança é pai do adulto que existe em nós. Aham. Porque essas coisas que foram forjando, formando, vão, de alguma maneira, se manifestar como fruto mesmo, né? Seja de uma forma ou de outra, vai se manifestar como fruto. Então, Evandro, eu vi assim algo muito especial, porque meu pai, um fotógrafo muito conhecido na época aqui no Rio de Janeiro, nós morávamos na praia de Copacabana, ele tinha sucesso em tudo, mas ele viveu uma derrocada onde a síndrome do pânico, que foi o que marcou ele, chapou ele de uma maneira muito violenta, ninguém sabia que era esse nome. Estou falando Não dos anos conhecia, 60, né? não conhecia É. por esse nome, nos anos 60. Isso fez com que ele ficasse impedido de sair, não conseguisse dormir, enfim, virou O senhor lembra o que ele sentia? Assim, era medo, achando que ia morrer, né? tudo, achando que era morrer, mas era um terror ainda Aham. mais, porque a gente sabe que não era só uma questão que estava afetando o psicológico, mas estava afetando a alma como um Aham. todo. Aham. Então tinha um conteúdo espiritual muito forte, né? Aham. Do inimigo que vem para roubar, matar e destruir Aham. mesmo. Aham. E aí o meu pai, ele sendo tratado por vários médicos, chegou um determinado momento que ele não podia dormir, não conseguia dormir, levaram ele para fazer 20 dias de sonoterapia. Estou falando de 67, um ano assim meio complicado, né? Na história do Brasil. Mas eu me lembro bem que nesse ano o meu pai, fazendo a sonoterapia, ele volta depois desses 20 dias, junto com a síndrome de pânico, junto com a depressão, mas sem o movimento das pernas. Deu um distúrbio neurovegetativo. E ele acabou sendo, enfim, eu me lembro de uma cena, eu sempre digo que aos 7 anos de idade, 3 grandes dias, 3 grandes cenas são inesquecíveis para mim. A primeira é esse dia, em que um sábado de manhã eu abro a janela, vejo a praia, sol, toda a criançada, todo mundo brincando na praia. E a minha tristeza não é porque eu não podia brincar na praia, mas porque, diferente da imagem que eu estava vendo, quando eu olhava para trás, eu via meu pai numa cadeira de roda, já tinha passado essa sonoterapia, destruído, com um semblante destruído. A minha mãe, né, pacientemente tentando cuidar, minha mãe, por ter uma situação de limitação, de não ter a audição, ela foi surda de nascença, Aham. a minha mãe, ela tentando tratar dele, e tudo para mim aquilo era um medo, uma coisa muito forte. Mas é muito chocante aquilo que Deus faz. O evangelho nesse país, eu tenho certeza que os meios de comunicação fizeram parte de uma revolução. E, na época, um pastor americano, muito querido, bispo Roberto McAllister, ele sente no coração. Você sabe que às vezes eu fico imaginando, quando ele levou esse desafio para um grupo pequeno da igreja, né? Era um grupo pequeno, Sim. dizendo, vamos fazer um programa de 5 minutos chamado Café Espiritual na TV Tupi. Você sabe que eu sou muito grato a Deus quando as pessoas, com muita sinceridade, reconhecem um projeto que é para Deus e participam disso. Uhum. Não participam como mecenas, participam como alguém que sonha junto, alguém que tem esse sentimento. O programa foi ao ar. Meu avô viu o programa falando sobre um Cristo vivo, ressurreto, e meu avô que cura. Meu avô falou, eu preciso levar o meu genro lá. E meu avô
tentou levar. A primeira vez que tentaram ir, 2 vezes furou o pneu. Furou uma vez, mais adiante furou outra vez. Meu Deus. É muito louco, né? Mas foi vencida essa etapa. Meu pai começou a ouvir a palavra de Deus, ele entregou a vida para Jesus e o médico orientou, disse, agora que isso aconteceu, que você está bem, está com o movimento das pernas, voltou a ter o movimento das pernas, vai para uma cidade, uma estância hidromineral, e essa cidade foi Cambuquira, e passa um mês lá, passa, enfim, bebendo aquelas águas, vai se desintoxicar. E ele foi. Como fotógrafo, teve um dia que nós estávamos no parque e ele fotografando todo o parque, de repente terminou o parque, mas ele viu uma trilha. E ele chamou, a minha mãe me chamou, vamos entrar nessa trilha. Caminhamos 1000 metros, ele encontrou uma mesa de árvore mesmo, né? Bem rústico. E um banquinho também, feito também de uma outra árvore, um tronco da árvore menor. E nós sentamos lá. Eles estavam com a Bíblia, eles abriram e começaram a ler. De repente, eles, depois de ler alguns trechos e compartilharem juntos, e eu assistindo, eles chegam em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu vi o rosto deles se transformar. Eu vi uma alegria, um gozo que eu nunca tinha visto na vida do meu pai. Detalhe de Deus. Cambuquira, trilha, 1000 metros do término do parque, numa árvore, ele fecha a Bíblia e estava escrito a ponta de canivete: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando a gente estava conversando, eu imaginei que ele tinha escrito, já estava escrito na... Estava escrito, a ponta de canivete. Hoje eu creio em todas as coisas, que o Senhor pode ter mandado um anjo naquele momento, escreve rápido, porque é isso aqui que está, é isso que vai rolar com ele, né? E quando ele voltou, ele tinha sede da palavra de Deus, ele tinha sede de falar de Deus. Eu aprendi muito isso, esse sentimento genuíno. E um dia, né, foi a segunda cena que a gente... Perdão, a terceira cena que a gente identificou, porque a primeira foi ele na cadeira de roda, a segunda ele em Cambuquira, e a terceira cena, ele e a minha mãe entrando para assistir uma aula que tinha umas 100 pessoas. E estava muito cheio. E ele falou, faz o seguinte... vai para perto, ali naquela escadinha que dá acesso ao palco, onde fica o púlpito, e vai desenhar. Quando acabar, a gente te apanha lá. Eu falei, então tá bom, e eu fui. E essa foi a terceira grande cena, a maior de todas, porque eu comecei a ouvir, né, um pastor Valmir Cohen, falando sobre a segunda vinda de Jesus. E para falar sobre a segunda vinda, ele também falou sobre o plano de salvação. Quando ele começou a falar, eu estava desenhando e, de repente, me chamou a atenção. Mas o detalhe é que não só me chamou a atenção, começou a me gerar uma alegria interior muito forte. E eu não sabia o que era aquela alegria, com 7 anos de idade. Mas, de repente, ela foi crescendo tanto, essa alegria inexplicável, que eu levantei a mão e chamei ele do púlpito. Eu sempre digo isso, poderia, com toda certeza, qualquer pregador, e não estaria errado de dizer quem é o pai, a mãe, acho que quer o banheiro, quer beber água, por favor, né, nos ajudem. Sim. Mas não foi isso que aconteceu. O Espírito Santo tocou no coração dele, ele saiu, ele parou de ministrar, saiu, se abaixou, olhou para mim e perguntou: o que você quer? Quando eu fiz uma pergunta sobre Jesus, ele me respondeu: o universo inteiro entrou no eixo, um quebra-cabeça. Tinha resposta para tudo. Perguntasse uma criança de 7 anos, tem perguntas existenciais, crises existenciais? Eu tinha todas, porque o meu pai me levava para várias outras portas e lugares e religiões que ele tentou achar
resposta, mas não conseguia essa resposta. Só que eu tinha ojeriza, aquelas coisas que eu não entendia e que me geravam apreensão, medo. Uhum. E naquele dia, eu sempre também comento que se eu sair daqui hoje e alguém me disser quem é Evandro, Felipe, não, eles não existem, isso é produto da tua emoção. Eu falar, você é louco, eu conheci, eu sei como ele estava vestido, eu sei como é que é o olhar dele, do Felipe também. E era assim com Jesus. E o grande lance é que desde aquela época, desde aquele momento, todas as vezes que eu falo do Senhor, que eu falo com Ele, é a mesma experiência. Que coisa linda. 7 anos de idade. 7 anos de idade. Você vê que quem tem chamado, né? Eu com 7 anos acho que Experiência. só jogava videogame e tava na rua. Jogando bola, bola de gude. É que Mais tem nada. tempos diferentes, né? É, E que tem lógico, chamado sim, lógico, mas tem lógico. os tempos diferentes, Tempos né? diferentes, é verdade. Samuel foi com uma idade, Paulo foi com outra. É. Né? A gente tá tentando ouvir o chamado até hoje, né? Brincadeira, bicho. Mas aqui, com 7 anos, o senhor de fato se converteu assim e passou a ter uma vida com Cristo, assim. Como que isso refletiu na escola, no dia a dia, por exemplo? De uma forma muito natural. É. Completamente natural. Só que essa sede, essa fome, esse desejo Aham. de Deus, da palavra de Deus, me fez entrar com 8 anos num curso que só tinha adulto, de estudo da Bíblia. Mas eu queria, e aí o pastor consentiu, porque... Curso numa igreja, né? Na própria igreja. Ah, tá. Mas é um curso, tipo assim, uma escola bíblica. E aí eu entrei 1 ano. Eu fazia a querida que trabalhava na casa da minha avó me levar de ônibus, e a gente ia, eu assistia a aula, não faltei nenhuma aula, ganhei o diplomazinho depois de 1 Que ano. legal. Então, isso foi muito, muito chocante. Até os 9 anos, estava tudo caminhando assim, né? Mas os movimentos eram muito grandes. Chegavam os tios árabes de São Paulo, Aham. né? Eles não eram muçulmanos, mas eles, né, não tinham. Na época, o segmento evangélico representava 2,5% da população. Então, havia um preconceito absurdo. Pô, eu lembro, bispo, eu lembro mais na década de 90, minha infância, assim, eu nasci em 85, tenho 38 anos. Quase não existia igreja, eu sou de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, quase não existia igreja, não tinha tanta igreja, e os cristãos, era um ambiente pobre, né, socialmente Sim, pobre. Os cristãos, eles eram tidos muito como... Era meio que eles viviam que à margem, sabe? Tipo marginais. Meio ET. Exato, É. eles viviam à margem da sociedade ali. Não tinha tantas... Fanáticos. É isso aí, todo mundo que era cristão era fanático, ou um cara que virou a cabeça, que é doidão, que é maluco e tal. Então eu tenho muito essa percepção do evangelho na minha realidade na década de 90. Então, assim, quando o senhor fala que realmente era 2% no Brasil, eu tentando pensar na minha infância, eu consigo imaginar muito. E tanto que falavam, eram os Bíblias, né? O Bíblia, aquele Aham. que leu Isso, Bíblia. isso. E a minha relação era assim, eu nem sabia que Jesus existia. Eu fui aceitar Jesus com 18 anos, então a minha relação até os 18 anos era, até no momento eu nunca nem tinha ouvido falar de Jesus, até que eu aceitei ele com 14 anos, foi a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus na vida, e dos 14 aos 18 eu fiquei assim, a igreja, eu fui lá na igreja, fui ali no culto e tal, não sei o quê, mas, sabe, era algo que eu ia só pra... Nada Com como 18 uma mudança. foi 18 nascer de novo. Foi, exato. Na verdade, eu falo o seguinte, eu aceitei Jesus com 14, com 18 eu comecei a frequentar a igreja mesmo, mas eu me converti mesmo depois que eu casei. Olha que lindo isso. Real. Porque quando eu aceitei Jesus, eu fui pra igreja porque eu era apaixonada por uma menina, e aí eu comecei a frequentar a igreja, o meu melhor amigo também ia, eu comecei a frequentar. Mas eu nunca tinha lido a Bíblia, eu era aquele crente de sentar na cadeira, crente do que o pastor pregava. Eu era um cristão do que o pastor pregava. Então meio que Jesus pra mim era o pastor, sabe? E aí depois que eu casei com 27 anos, olha só, hein, como passou muito tempo, eu falei, cara, eu preciso entender esse Jesus que eu sirvo aí, que eu falo que eu amo e tal. Foi aí que eu comecei a viver Cristo de verdade, que eu me converti. É o que eu considero. Muito lindo isso, né? Muito especial. É. E o chocante que você mencionou, que nessa época
eram considerados ETs, a Aham. comunicação era muito diferente. Aham. E essa foi uma das estratégias de Deus para transformar aquilo que seria, digamos, uma música religiosa, uma música evangélica, né? E como eu comecei a trabalhar com comunicação muito cedo, o que ocasionou? A certeza de que para aquele conteúdo todo, e eu via muitas expressões, depois nasceram de forma multiplicada, Aham. mas eu via muitas expressões de louvor, de gente que canta. É um laboratório, né? Como nos Estados Unidos também. Então, que gente que canta, das composições, das músicas. Pô, aquilo enchia meu coração. Eu falei, cara, não tem como. Se alguém que não conhece Jesus tiver a oportunidade de ouvir isso, com certeza, de alguma maneira vai tocar. Uma semente a pessoa vai ter. Uhum. Então, para mim, eu tenho para mim que há um divisor de águas com aquilo que Deus acabou usando, muitas estratégias de Deus, mas uma delas foi exatamente tirar o rótulo de música religiosa, de música evangélica e colocar a embalagem do gospel. Porque quando a gente chegava nos lugares para ocupar espaço, as pessoas perguntavam, eu vou poder contar, de repente, alguma dessas coisas que Aham. aconteceram, Sim, sim. mas as pessoas perguntaram, mas o que vocês querem fazer? Gospel, o que é gospel? Cospe em quem? E eu disse, não, gospel é uma música que fala de Deus, da relação do homem com o meio ambiente, da relação do homem com o próximo, dele com Deus. É uma música, né, que é muito, muito abrangente. Então a gente tirou o ranço, né, da religiosidade. Aliás, né, a gente sabe que muitos impedimentos acontecem porque a religiosidade tenta ocupar o espaço de Deus, é o fake, né? A religiosidade, todo o processo religioso, todas as... Porque eu não consigo de forma nenhuma imaginar que o Senhor ele não veio fundar uma religião, ele veio estabelecer o seu reino. Isso é muito diferente. E não é fazendo ou deixando de fazer coisas que eu me aproximo de Deus, mas é me aproximando de Deus que eu descubro as coisas que eu devo ou que eu não devo fazer. Então, é tudo de dentro para fora. E a música fala muito, né, com o homem interior. Ela passa a barreira, né, da consciência, seja a melodia. O meu irmão foi se converter como você, depois de casado, depois de... no show que nós tivemos a oportunidade de fazer dos Atletas de Cristo, no Canecão, para lançar o disco deles... eu não me lembro agora o título do disco, mas para lançar esse disco, que estava atrelado à Copa do Mundo, músicas que foram feitas, a gente conseguiu, na época, levar eles para o Faustão, para tocar no Faustão, em 89, isso. Tudo isso, né, foi muito chocante. Meu irmão, que era um altíssimo executivo, diretor de banco na área financeira, frio tal, que respeitava, né, a minha posição desde os 7 anos. Mas eu estou falando que tinham passado 23 anos. E ele tinha só o respeito. Mas o meu irmão, Ricardo, ele assistindo o show, ele viu aquele movimento, ele viu a expressão, a espontaneidade de todo mundo. Ele se converteu lá, ele não parava de chorar no Canecão e entregou a vida dele para o Senhor. Então, eu acho que tem uma estratégia que veio da parte de Deus que é muito, muito chocante para que essa barreira fosse quebrada e para que a gente pudesse ter acesso de diferentes formas, né? Ter uma embalagem diferente, mas o conteúdo o mesmo. E claro que isso estimulou o pessoal que já fazia a continuar fazendo música, a continuar a compor, outros que se inspiraram, e aí é um efeito multiplicador que não tem limite, né? Que legal. A gente estava conversando antes aqui, né? A palavra gospel no Brasil, ela foi registrada, mano. E ela nasceu
Foi década de 80 também? Década de 80, né? Em 89, 89, final da década de 80. década de 80. E olha só quem registrou e quem pensou nesse nome. Escuta essa história Escuta. Na realidade, quem registrou é o menos importante de todo o processo. Mas a história é legal. Mas a história é muito Um dia legal. uma pessoa virou para mim e disse assim, vocês estão pensando o quê? Que o gospel é de vocês? Eu falei, não, claro que o gospel tem dono, o gospel é do Senhor. Mas foi uma coisa muito louca, porque eu estava falando um pouco daquilo que eu vivi na infância, mas teve uma fase da infância que foi bastante desafiadora, porque é claro que o inimigo de Deus ele não fica satisfeito quando alguma coisa está se movimentando em direção, né, a um propósito de Deus. Ele tenta sempre matar na base. Ele quer Tem uma passagem de Jesus, impedir, né? Jesus em Cesareia de Filipe, é muito louco, porque a gente lê o texto e a gente diz, de repente abriu-se esse papo, esse diálogo. Não, eu acho que o Senhor foi absurdamente estratégico. Levou os seus discípulos para esse lugar, Cesareia de Filipe, lugar onde por dezenas, centenas de anos era cultuado a Baal, aonde eles chegaram a fazer sacrifícios humanos, né, a Moloque, enfim, faziam sacrifícios a mulheres que nesse culto, né, completamente elas eram sacrificadas, e se o inimigo aceitava, elas não voltavam e não boiavam. Se não aceitava, era necessário mais uma morte. Não, este mundo tenebroso. Jesus chega nesse lugar e ele diz, quem aqui eles dizem que eu sou? Dizem que tu és Elias, dizem que tu és o profeta, dizem que tu és... Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, disse Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus fala, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois eu te digo, Pedro, tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja. O que ligares será ligado, o que desligar será desligado. E é chocante. Por que havia aquele ambiente? Por que havia aquele cenário? Aquele cenário era as portas do inferno. Só que o Senhor, a igreja ela não é para ter uma postura de defesa. A igreja ela precisa se levantar e invadir espaços. Legal. Precisa estar nas ruas. Que bom falar Precisa levar para as pessoas. Aonde Jesus caminharia? Por onde ele andaria? Para poder trazer o projeto e o plano do reino. Agora, o chocante, ali é a demonstração de que a nossa postura, ele já nos revestiu de autoridade, ele já nos deu essa unção, nós não precisamos ficar na defesa, vamos usar todas as armas de defesa, vamos usar o escudo da fé, a couraça da justiça, tem mais arma de defesa do que armadura, na armadura, do que de ataque. Mas a espada, ela precisa ser usada. E a espada é a palavra. E é chocante, porque aquele lugar que era as portas do inferno, Jesus falou, não pode prevalecer contra a autoridade da igreja. Curiosidade, aquele é o local onde, numa fresta pequenininha, nasce o Rio Jordão. Nasce o único rio do Estado de Israel que se transforma no rio expressivo, que traz vida, né? E o que o inimigo queria fazer por todo aquele tempo de contaminação naquele lugar? Matar na saída, matar no nascedouro. É isso que ele tenta fazer com propósitos, com chamados, é isso que ele tenta fazer com a família, é isso que ele tenta fazer com tantas coisas. Mata na nascente. Nasceu o rei dos judeus. Que papo é esse? Nasceu o rei dos judeus. O inimigo não sabia, o diabo não sabia. Como é que é essa história do rei dos judeus? Manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Então, é muito sério, muito chocante a gente perceber que a postura da igreja é uma postura de ataque, uma postura de ocupação de espaço. Eu creio firmemente que Jesus não vai vir buscar uma igreja que é medíocre, perseguida, quase que morta.
Não está dito na palavra que 2 estarão no campo, um vai subir? Sim. Sim. 2 estarão no leito, um vai subir? Eu entendo isso como uma estatística. 50%? Eu entendo isso. É mesmo? Se eu entendo isso como eu preciso, no mínimo, buscar esses 50%. Aham. E muitas vezes a gente fica, né, no circuito interno, até com discussão entre líderes, de posição essa, posição aquela. Misericórdia. Tem só 12 milhões de pessoas no Rio de Janeiro para a gente alcançar. 22 milhões de pessoas na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, para ser alcançada. Vamos lutar na direção certa e vamos fazer realmente as coisas acontecerem. Então, eu creio, ele não veio estabelecer uma religião, ele veio estabelecer o seu reino. Amém. E o seu reino não é com as coisas que eu acho que devo, que não devo fazer, mas é me aproximando dele, de fato. Porque o normal, né, às vezes, né, quando em Romanos 12 a palavra fala: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu acho que a gente precisa dessa verdade de Paulo, transformando o nosso entendimento e entendendo que o normal não é um índice estatístico. E, às vezes, o próprio Filho de Deus se comporta assim, de que o normal, a maioria das pessoas, elas vivem isso ou vivem aquilo, sem precisar citar exemplo, mas então eu ando meio que no costume da terra, eu ando meio que na... E o Senhor não está afim dos que são mornos. O Senhor está afim da alta temperatura. Amém? Então, a gente entendeu naquele momento, eu comecei a trabalhar muito cedo em comunicação, porque Deus causou uma transformação na minha adolescência, pré-adolescência, adolescência, depois de uma guerra muito grande que eu vivi. Eu vi Deus agir de uma forma muito, muito linda. E naquilo que Deus fez, me possibilitou recuperar um pouco da perda que eu tinha tido, porque um trauma acabou ocasionando medo, que eu não conseguia ficar sozinho, acabou ocasionando a condição de viver toques e depois de superstições que tentavam descaracterizar a minha vida, de me relacionar com as pessoas. Eu conversava com 3, 4 pessoas só. Bispo Abud, que fala pelos cotovelos, falou até dormindo, só conseguia conversar com 3, 4 pessoas. E quando eu falei que matar na base, foi isso que o inimigo tentou fazer. Isso no período depois de ter aceitado Jesus lá Depois de na ter infância. aceitado Jesus, eu amava o Senhor. Entendi. Eu ainda tinha fome da palavra, eu Aí sentia a presença era, de Deus. Opa, vou fazer o Bispo Abud nem virar bispo. Nem existia. Exatamente. Nem Para que não existia. acontecesse tudo que o Senhor tinha para sua vida, né? E ninguém que estava perto acreditava. O meu pai e minha mãe, que tinham esse encontro com o Senhor, que viram tudo isso acontecer, eles tinham a certeza que Deus, de alguma maneira, iria agir. Deus agiu. Aí, com 14 anos, eu vivi uma experiência que eu acredito, né? Uma igreja apostólica não é uma tese, não é uma corrente, não é um nome. É a igreja que se posiciona com esse sentimento, a igreja que entende que nós não estamos aqui para simplesmente vamos casar, crescer, não, mas para cumprir um propósito. É chocante quando em Atos a palavra diz, quando vão tentar prender os discípulos, não encontram, levam a Jason. Quem é esse cara? Mas ele foi anunciado, assim como os discípulos, aqueles que estão transtornando o mundo chegaram também aqui. Deus nos chamou para transtornar o mundo. E de uma maneira onde não é pela ideologia, não é pela cultura evangélica, mas é pelas experiências com o Senhor que a gente pode, de maneira muito criativa, como foi com a música. E, para resumir, né, o que aconteceu, com 14 anos, eu tive essa grande marca do Senhor, e eu sempre digo que nessa marca eu vivi 4 dias, né, de um grande encontro, né, de carnaval, onde
em vários momentos eu não sentia os meus pés. Tamanha era a ação e a forma com que Deus agiu. E eu vi Deus colocar em 3 plataformas, 3 grandes marcas, 3 grandes batismos. Um batismo de aliança, um batismo de reino de Deus, o segundo batismo. Então eu estava estragado para o mundo. Eu lia livros de Atos dos Apóstolos e eu falei, eu quero viver esse evangelho. Se eu não puder viver esse evangelho, eu cheguei a orar, pedir isso para o Senhor. Senhor, me leva. O evangelho aonde? Eu sei que a sombra cura, que, né, tudo pode acontecer. Vidas podem ressuscitar, mas o evangelho também é onde a perseguição não para. Aonde o sofrimento eu não atribuo a Deus e nem fico bravo com meu Deus, mas eu entendo que tem algo que Deus está preparando em tudo isso. Então, eu, depois dos 14 anos, com o terceiro batismo, que foi o batismo do amor, não como o amor simbólico, temático, mas com aquilo que o Senhor falou, que é o caminho sobremodo excelente, é o dom, né, que nos faz conhecer que pode o homem falar em línguas, ou pode o homem profetizar, pode vender tudo e dar aos pobres, pode, se não tiver amor, não vai valer nada. Sabe onde é que tem um segredo muito louco para isso? Na carta do Senhor Jesus, que entrega a proposta de João, das 7 igrejas, a carta de Éfeso, está escrito lá, tenho a teu favor que você batalha, tenho a teu favor que você é resistente aos falsos apóstolos, né, e às mentiras, tenho a teu favor que você tem, portanto, esse discernimento, que você é perseverante, tenho a teu favor tudo isso, mas tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Sabe o que é chocante? Quando a gente pode ouvir do Senhor, tenho a teu favor isso, isso, isso. Pô, cara, pelo menos 9,5 eu vou tirar. Mas o último item anula todos os outros. Então, essa marca, onde eu pude viver essa experiência, me fez ter uma relação com Deus onde eu não conversava só com 3, 4 pessoas. Eu fazia questão de conversar com todas as pessoas. E eu vi um agir de Deus muito especial, porque com 15 anos, dentro de um ônibus, Grajaú Leblon, 434, passando lá em frente à Lagoa, para chegar no Clube Monte Líbano, não podia ser outro, olha o nariz, para jogar futebol. Eu comecei a... Jogava bem? Péssimo. Eu fui melhorzinho no gol. O meu irmão, que jogava bem, ele falava, quando a gente estava em time contrário, ele falava para os caras que ele ali não precisa marcar não, que a natureza marca. Mas eu estava indo e, assim, numa visitação muito especial do Espírito Santo de Deus, eu comecei a adorar a Deus e eu chorava igual criança. Num momento de comunhão como esse, é muito chocante porque o Espírito Santo ele coloca as palavras certas daquilo que a gente deve orar. E eu falei, Senhor, me dá um trabalho que eu possa realizar e não apenas sustentar a minha família, mas que eu possa usar para ti. E foi pirante, porque 6 meses depois, Deus me leva para a área de comunicação. E de uma forma assim inédita, porque eu não pedi emprego. Não fui... Deus me deu o caminho, é Ele que efetua o querer e o realizar, e nesse caminho as portas foram se abrindo, eu entrei para uma rádio, depois acabei indo para outras rádios, me tornei autodidata, comecei a fazer curso na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Eu estudava 3 horas por noite, entre noite e madrugada, marketing, comunicação. Eu tinha pedido para Deus, Deus tinha me dado um trabalho onde eu estava ganhando muito bem, porque eu ganhava em cima de produtividade também. Sim. E eu estava ganhando perto do que meu pai ganhava, na época como diretor de uma empresa. E eu fazia questão, né, em primeiro lugar, de, junto com jovens,
todo sábado a gente ia comer pizzada lá na pizzaria em Copacabana, Caravelli, direto. E eu fazia questão de poder viabilizar isso porque eu queria que eles tivessem comunhão. Tudo foi acontecendo muito rápido. Aí, com 19 anos de idade, a maior emissora de televisão da época me contrata para uma função surpreendente. A gente, alguns meses depois, 8 meses depois, eu estava numa outra função como responsável pelo departamento de marketing daquela emissora em Brasília. Tudo foi muito rápido. 3 anos depois eu pedi demissão, vim para o Rio de Janeiro, porque eu sabia que aquilo que eu desejei, que eu pedi para o Senhor, e desde os 16 anos, eu quero fazer comunicação para o Senhor, eu quero fazer comunicação para o reino de Deus. Pedi demissão, voltei, e um dia, eu orando ao Senhor, falando, Senhor, eu queria muito já estar na ativa, tinham 15 dias que eu tinha saído. Meu pai quase me matou, minha mãe, né? Como é que você larga um negócio maravilhoso, grande e tal, tudo que está acontecendo? E a emissora não era grande só na época, não. Hoje também é uma... Continua sendo a maior do Brasil. É. E uma das maiores do mundo. É verdade. A Globo. É. Mas, naquela época, o chocante é que esse impulso do Espírito Santo de Deus falava mais alto, não é aqui em Brasília. Aí em Brasília eu ia viver uma carreira, eu ia cumprir uma... Mas eu sabia que não era isso. Eu sabia que Deus tinha algo e eu precisava viver. E aí eu saí, fui para o Rio. 15 dias depois eu falei, Senhor, eu queria muito estar já a 1.000.000 por hora na ativa. E o Senhor falou, onde você gostaria de estar? Eu falei, eu gostaria de estar no departamento de merchandising dessa emissora, de onde eu já estava. Ele falou, e por que você não liga para o diretor? O Senhor falando, quase audivelmente. Uma voz, né? Por que você não liga para o diretor? A gente sabe quando é o Senhor que está falando, porque não são raciocínios que você produz. Uhum. Né? Eu sempre falo, e depois, se tiver oportunidade, eu vou falar um pouquinho sobre inteligência natural, inteligência emocional, inteligência espiritual e a inteligência sobrenatural. Sim. É chocante. Mas, naquele momento, na hora que o Espírito Santo colocou no meu coração, ele completou. O Senhor falou... O Deus que agiu em Brasília, porque foi assim que aconteceu, não conhecia ninguém, é o Deus menos poderoso para agir no Rio? Eu falei, claro que não. Então, liga. E eu liguei. Na hora que eu liguei, a secretária atendeu e na hora que foi passar para ele, para esse diretor, o Senhor falou no meu coração, segura ele na linha por 15 minutos, sem ponto nem vírgula. Gente, eu falei tudo que eu pensava sobre marketing, sobre merchandising, televisão. Com o próprio marketing, né? Direto. E aí, na hora que ele me viu falando daquele jeito, ele disse, Abudi, você é Abudi, eu sou Adib, você tem origem árabe? Eu falei, tenho, libanesa e síria. Ele falou... Eu também. Sabe que quando eu tinha a tua idade, porque eu falei, tenho 22 anos, eu era folgado assim, igual você. Sensacional. Daí ele falou, vem cá me conhecer. Ele me chamou, me contratou, tudo continuou acontecendo muito rápido. Eu senti aquele impulso no coração e, de repente, pouco antes de eu sair da emissora, Deus permite que eu ouça, né, os ventos, a Rádio Pirata, que esse próprio, né, querido, ele teria dito que eu iria substituí-lo, que eu ia sentar, né, na cadeira dele. Tudo aquilo era muito lindo, mas eu falei que não foi para isso. Não foi para chegar aos 80 anos e falar... Eu vendi muita Coca-Cola, eu vendi muita... Desculpa falar a marca. Não, tudo bem. É bom que eles escutam, vejam e patrocinem a gente também. Mas eu vendi muita audiência de televisão, eu fiz muitas coisas. Não era isso. E eu nunca pensei em ser pastor.
Eu nunca pensei em ser bispo, enfim. Eu queria estar do lado de homens de Deus que eu pudesse ajudar a fazer essa comunicação. E foi tudo muito rápido. Um dia, eu saí do principal estúdio, que era ainda lá na Lopes Quintas, eu saí do principal estúdio depois de um projeto que repercutiu, né, na principal novela, repercutiu o Brasil inteiro, e na hora que eu estava andando em direção à minha sala, que ficava numa outra casa, num lugar perto, eu comecei a orar ao Senhor e agradecer ao Senhor por aquilo que estava acontecendo. E aí, naquele momento, eu fui atrevido, eu falei, Senhor, tudo isso é muito chocante, mas quando vai ser o tempo em que eu vou poder fazer rádio para ti, em que eu vou poder colocar essa galera que faz música para essa música, as portas do inferno não prevalecerão, poder estar nos lugares, quando vai ser? Teatro para ti. A gente montou uma companhia de teatro em São Paulo e a gente fez algumas peças lá, que foi assim uma grande revolução, como parte do ministério, né? Aí eu vi o Senhor falar. Eu sempre digo, e aqui, né, nós temos pais recentes, e eu tenho vovô recente, que sou eu, mas seria muito natural que, se o nosso filho se lembrar da gente no momento em que eles estão sendo honrados, a gente vai ficar muito feliz, né? A gente vai dizer, pô, legal isso, né? Muito lindo isso, né? Mas eu não ouvi isso do Senhor. Eu vi uma outra coisa. Eu ouvi do Senhor, quase que audivelmente, você ama essas pessoas que você quer atingir na rádio, na televisão, nos meios de comunicação, no teatro, no cinema. Você ama essas pessoas? Eu, de forma natural, falei, amo, Senhor. O Senhor perguntou pela segunda vez. Eu disse, claro que amo, Senhor. E aí o Senhor falou, então você vai aprender a amar um só. O teu próximo mais próximo que você conhece. O teu próximo mais próximo que você nunca viu. Você vai aprender a amar como eu te amei, ao ponto de dar a tua vida por ele, por um só. Porque foi assim que eu amei. Aquilo lá chapou o meu coração e me fez conectar com aquilo que foi os 7 anos de idade, com aquilo que veio como um filme, aquilo que foi os 14 anos de idade, esse batismo de amor. E aí eu falei, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero conhecer, né, esse mistério. E foi chocante, porque foi um eterno aprendizado. E uma das decisões mais chocantes é que 2 ou 3 anos depois disso acontecer, eu já estava em São Paulo, na emissora, né, que tinham me enviado para lá. Foi onde eu conheci, né, a minha esposa, a Rosana, que era modelo, né, era manequim, desfilava, e eu trabalhava em televisão. A pessoa que apresentou a gente, né, tentava vender ela para mim, e eu dizia assim, cara, modelo, manequim, cara, eu acho que eu não vou, não é bem isso, né? Naquela época, a minha preocupação de não... E quando falava para ela, não, ele é um executivo, né, de televisão, ela disse assim, cara, mas ele é servo de Deus? Não, ele é servo de Deus. Coisa linda. Que tentou vender, né? E aí, quando a gente teve a oportunidade de se aproximar, a gente se conheceu, a história é muito louca, mas a gente viu, já estava em São Paulo, e aí eu conversei com ela, porque estava prestes a casar. Eu falei, se eu não fizer agora, vai ficar mais difícil. Aí eu liguei para esse vice-presidente, muito querido, né? Foi um grande professor para mim, e ele me chamou. Então, ele sentiu uma coisa estranha, ele falou, vem para cá, para o Rio, vamos almoçar junto. Ele me levou para a casa dele para almoçar. E lá, no 7º andar da Vieira Soto, ele falou para mim, cara, que loucura é essa? Por que você está fazendo isso? Eu falei, eu preciso fazer. E ele disse, tá bom, se não der certo, você volta. Eu falei para ele, eu vou explodir a ponte depois que atravessar. Não tem volta. Você falou para ele? Meu Deus. Não tem volta, porque eu sei. E aí comecei a falar um pouco para ele dos meus planos, porque eu já tinha orado por ele, eu já tinha falado de Jesus para ele.
E aí a coisa foi. Não contei isso, né? Na pré-entrevista, que não foi pré, foi, Aham. né, foi pós também, Foi. mas eles foram muito legais, ele foi muito legal e colocou um recurso muito legal, né, na minha mão para eu poder começar as coisas todas. Que irado. Quando você saiu da empresa? Só que a Rosana, a Bispa Rosana, minha esposa, ela entendia muito de moda, porque ela não só era manequim, mas ela produzia, ela fazia um monte de coisa. Eu falei, cara, vamos juntar a fome com a vontade de comer. Nós vamos casar, então a gente vai viver, né, de uma loja, vamos pegar a grana toda, vamos abrir uma loja de uma grife aqui do Rio de Janeiro, Aham. lá nos Jardins, em São Paulo. E você vai cuidar, e isso vai ser o nosso, né, dia a dia. Aham. E eu vou partir para a agência. Na época, 2 multinacionais, quando souberam que a gente saiu, me chegaram a propor para fazer a parceria com Sim, elas. sim. E eu disse, não, cara, eu vou voltar e ser engessado do mesmo jeito. Eu falei, não, eu tenho que ir sozinho. Em 4 meses, não deu certo a loja, porque vieram 2 planos econômicos, um atrás do outro. A gente imagina qual seja. Na época de Sarney ainda. Sim, sim. Né? 2 planos econômicos, um atrás do outro, que a inflação subiu para 3 dígitos assim, de forma rápida, tudo ficou maluco e não dava para continuar. Então a gente vendeu. Você sabe como é que a empresa foi começar? Era latente. Quando eu estava na emissora, liga para o departamento de documentação, era o centro de pesquisa lá deles, né, traz tal coisa. A gente até comentou, né, sobre alguns episódios. Sim, sim. A gente encontrou, né, no central de atendimento ao telespectador as coisas mais malucas, porque depois eu fui trabalhar com merchandising, tipo assim, telespectador perguntando qual é o tecido da camisola da Regina Duarte no personagem Luana Caprice no dia da noite de núpcias dela. Ele falou, cara, é uma vitrine eletrônica, né? Sim. O senso de observação é muito grande. Isso pode ser para o bem ou pode ser para o mal também, né? Daquilo que... Mas glória a Deus, porque hoje, né, com tudo aquilo que acontece na internet, você pode ouvir muita besteira, você pode ter muita coisa que não tem nada a ver. Mas nós, como vocês, precisamos ocupar um espaço para falar muitas coisas que têm tudo a ver. Muitas coisas que vão apresentar, né, um evangelho que não é religioso, que não é a religião, mas que é uma experiência viva com o nosso Deus. Então, na hora que a gente percebeu que era o momento H, a gente acabou pedindo demissão, montamos a loja, não deu certo. Eu tinha uma casinha pequenininha, que foi aonde o pessoal do G3 chegou, nessa casinha. Era uma casinha pequenininha, nós não tínhamos equipe, eu não tinha dinheiro para contratar a equipe, para poder fazer a empresa de comunicação. Eu não tinha máquina de escrever elétrica e não tinha dinheiro, porque a gente perdeu tudo naquele momento. Eu fui alugar uma máquina no Largo do Arouche, em São Paulo, para poder trazer e fazer a agência começar. E glória a Deus. Qual o nome da agência? Bem, To Be Comunicação, né, hoje. Mas ela passou por uma outra fase. E na hora que nós vimos o que Deus fez, foi muito chocante, porque o nosso grande objetivo era atender ao mercado e poder fazer as coisas do reino de Deus sem nenhum envolvimento financeiro, sem nenhum envolvimento comercial. Esse é o nosso ideal e a gente conseguiu fazer. Então, o projeto estava pronto. De novo, né, no nascedouro da agência, o inimigo tentando dizer não vai existir. E Deus foi dando, né, essa vitória. Quando chegou em 89, era recente tudo, né, a própria agência, e a gente assistiu a transmissão do Grammy e nosso coração fervendo para fazer comunicação para o reino de Deus. Nosso coração fervendo,
eu vi o Grammy, o comentarista naquele ano foi o Nelsinho Mota. E eu vi o Nelsinho Mota pela primeira vez falar que, de costa a costa, nos Estados Unidos, um grande fenômeno aconteceu, que é o gospel. Eu não entendi o que é o gospel. Quase que eu perguntei, gospel em quem? O que é o gospel? E aí, percebendo rapidamente que era a corruptela de Godspell, a única coisa de Godspell que era pública até então, Sim. era o filme Godspell, A Esperança, que nos anos 70 foi produzido. Então a gente, quando a gente assistiu aquilo, arrepiou a gente, porque a gente viu o Take Six entrar, levantar a estatueta e glorificar Deus. Eu falei, pô, esses caras são meus irmãos, deixa eu entender, né, o que está acontecendo. E aí naquela mesma semana eu vi o mesmo Deus que tinha falado desde os 7 anos de idade. Eu vejo esse Senhor falar, registra essa marca. Não registra só na associação comercial, registra no INPI. Mas saiba que essa marca não é sua. É para preservar dos aventureiros que podem ter o princípio somente de tentar explorar comercialmente. E foi exatamente isso que aconteceu. E foi muito pirante, porque aconteceu rápido, né? A gente fez esse registro, mas só que nesse momento, tudo assim é o quebra-cabeça do Senhor mesmo, nesse momento Deus me dá a oportunidade, por causa de uma crise no casamento, 2 anos de casado, a gente casou, se amava, tal, mas incompatibilidade de gênio, né, muito forte. Eu via, né, essa dificuldade, e a Rosana, minha esposa, ela acabou conhecendo a Bispa Sônia e começou a frequentar as reuniões de mulheres que a Bispa Sônia fazia. Na época, né, a igreja pequenininha. Sim. E eu comecei a ver uma transformação nela que eu falei, ela deve estar me testando. Eu quero ver. Até onde isso eu vai. amava o Senhor, eu conhecia o Senhor e não criei, né? Tipo Tomé mesmo para ela. E aí inverteu. Eu que começava a testar e ver onde que estava o limite dela, mas eu comecei a ver uma transformação. Um dia ela me chamou para ver um encontro que ia ter no Nacional Clube lá em São Paulo, que era um clube de executivos, que ia estar lá um grupo do pessoal da Donep, né? E aí naquele encontro de 20 pessoas, quem foi chamado para dar aquela palavra, tipo assim, uma reunião quase que de célula, né, com 20 pessoas, foi exatamente o apóstolo Estevão. E aí eu conheci pela primeira vez, eu lembro até hoje, ele falou sobre Abacuque 3, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, não hajam vacas nos currais, as ovelhas tenham sido arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, que me faz andar ereto, né, e os pés com a velocidade de uma corça. Abacuque 3. Por que você lembrou, Abud, desse texto e dessa passagem bíblica? Porque eu estava vivendo aquilo que a figueira não florescia, não haja fruto da vida. Sim. Mas não foi por isso. Foi porque eu creio muito na essência da palavra de Deus. E naquele dia, porque o Senhor quis, eu olhei para ele, eu estava vendo, não sabia o nome dele, não sabia quem ele era, não sabia nada. Eu virei para a Rosana e falei, se eu não tivesse num lugar onde meu pai é bispo lá, onde as pessoas me conhecem desde criança, e eu amo, né, aquele lugar, aquelas pessoas, eu estaria com esse homem. Ela nunca tinha visto eu falar uma coisa como essa. Porque, na realidade, eu estava como Jonatas, que sabia das coisas todas, quem ele era para Deus, quem ele era em relação... Mas ele sabia, quando ele encontrou Davi, que havia um segredo e um propósito maior. Então foi essa conexão, foi essa aliança que nasceu nesse dia. A gente acabou se conhecendo e tendo oportunidade de estar mais perto, muitas vezes, né? E
foi chocante. Olha que loucura que acontece. Um dia, o apóstolo chega para mim, o Katz Barneia já... Porque essa foi uma outra experiência também muito de transformar a vida da gente, porque essa coisa da crise do casamento, o apóstolo e a bispa perceberam que a gente estava vivendo isso, e um dia, depois de um culto, 10 horas, 89 ainda, 10 horas da noite, depois de um culto de meio de semana, ele falou, vamos tomar um chá lá em casa. O chá, na realidade, era para abrir espaço, caminho para poder ministrar a vida da gente, né? Uma conversa, um acompanhamento. Um acompanhamento, uma conversa, tal, sem ser invasivo, mas de uma forma muito chocante. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com 12 jovens que estavam na sala. Eu tinha 29 anos, o apóstolo acho que tinha 35. Ele virou, levou a gente para a cozinha, vamos tomar um chá lá na cozinha, deixa a galera aí. Eu falei, pensei comigo, né? Pô, pastor cabeça aberta, o cara, que legal, ele traz, né, os jovens para cá. Achei muito chocante, né? Não veio só a gente, né? Veio também a galera tá toda aqui. Pô, e ele convive com os jovens, né? Que legal. É muito mais do que convive com os jovens, porque lá na cozinha a gente ficou até 2h30 da manhã sendo ministrado. E de repente fui vendo silêncio na sala. Eu falei, os caras mal educados, né? Não veio nem se despedir. Foi todo mundo embora. Na cozinha, foi todo mundo embora, nada. falou nada. E eu perguntei para ele, eu falei, e a galera que estava na sala? Ele disse, não, eles foram dormir. Dormir? Eles moram aqui. Daí eu falei, como assim? Ele disse, são dependentes químicos. E a gente não tinha para onde mandar. Eu me identifiquei com amar um só. Aí eu saí de lá, não só o casamento estava tratado, mas eu falei, cara, como tu é ridículo. Pegando em coisas de relacionamento quando tem coisas muito maiores. Eu entrei no carro, eu chorava igual criança. Primeiro de arrependimento, pedindo perdão ao Senhor. Depois de um posicionamento. A gente continuou a conviver, né? E aí, um dia ele chegou para mim e ele falou, Abudi, o Katz Barneia fez uma fitinha cassete, que é o som que te faz girar, né? Com aquelas mesmas músicas, né? Nós vamos fazer um show no Poliesportivo do Ibirapuera. O Ibirapuera cabe em 16 mil pessoas. O Poliesportivo do Ibirapuera cabe em 2 mil pessoas. Pense em alguma coisa para a gente poder divulgar. É tão chocante quando o Espírito Santo ele começa a trabalhar, ele faz ferver. Eu tinha trabalho da agência para fazer, mas eu só conseguia pensar naquela... Eu liguei para um diretor que foi diretor aqui do Fantástico, depois foi quem criou o Video Show, que é um programa, o Ronaldo Cury. Um cara super querido, super fera, gostava muito de mim, eu também gostava dele, e ele tinha na época, era difícil ter uma câmera profissional, uma Betacam. Sim. Viagem do tempo, vocês nem sabem o que é isso. O VW100. Nossa, você estudou, por isso que você sabe. Ele sabe muito, sabe porque muito. Ele estudou, né? Não porque ele viu a câmera na mão. Mas eu liguei para ele, estava em São Paulo, liguei para ele, eu falei, Ronaldo, pega a tua câmera, vem para cá. Ele já estava na Manchete, ele que fazia o programa de domingo na Manchete e os especiais da Manchete. E ele, vem para cá, vamos fazer um negócio junto aqui, me quebra o galho aqui para a gente fazer um negócio legal. E ele pegou o avião e foi, né, de amigo mesmo. Sim. Aí a gente levou a galera toda, a banda, pro Parque do Ibirapuera, começamos a gravar takes deles, editamos um comercial, editamos um filme publicitário, e eu falei, não custa nada, né? O não a gente já tem, né? Fui bater na porta de todas as emissoras. A única emissora que abriu para mim e veiculou de graça aquela primeira ação foi a Rede Globo. Olha só! Saiu em horário nobre. O som que te faz girar, tal. Tinha os ratos do porão, né? Sim, sim. E aí o slogan era para combater os ratos, era bem provocando mesmo, fazendo um negócio bem galera, né?
E aí aconteceu o show no Poliesportivo do Ibirapuera, e lotou, tinham 4.000 pessoas no lugar que cabe 2, né? Foi assim uma revolução. E foram sinais, né, que Deus foi... Cato Barnett fazendo um rock, né? Fazendo um rock lá no final da década de 80. Maluquice, total. Um rock... Chocante, como o senhor fala, chocante. Um rock... Foi chocante. Eles ganharam. O objetivo é muito grande em São Paulo, né? Sim. Uhum. A gente tem objetivo aqui no Rio, não? Não. Lá em São Paulo eles são muito, muito grandes. E eles tinham um festival, o FICO, né? O Cato Barnett se inscreveu naquele ano, no festival. Uhum. Jurado, Léo Jaime, o pessoal do Traje Rigor, se não me engano, e o pessoal da Nata, né? Do rock Pop nacional, na época. Pop rock, né? Pop rock nacional. Naquela época. E eles ganharam o FICO com a música Extra Extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Quando isso começou a acontecer, eu falei, alguma coisa precisa ser feita. A gente levou para o Faustão os Atletas de Cristo, né, para cantar lá no Faustão. Eu peguei o disco e eu levei para Desculpa interromper. Esse Atletas de Cristo que o senhor levou pro Faustão não tem nada a ver com Atletas de Cristo. O Alex Ribeiro. Ah, é? O Alex me procurou e falou, Abud, vamos fazer uma ação especial? Eu falei, claro, vamos fazer. E a gente desenvolveu o projeto e a gente, entre outras coisas, né, conseguiu levar para o Faustão. Você não leva pagando, você leva... Né, conquistando o espaço. E foi no dia que eles foram, pouquinho antes da matéria bombástica da libertação do cativeiro do Abílio Diniz. Vocês não souberam disso, mas o dono do Pão de Açúcar ele foi sequestrado e numa situação meio ambiente político e tal, foi uma loucura. Então, o dia você estava lá em cima, né? E o pessoal da Atletas de Cristo cantando dentro do Eles cantavam, do Faustão. Era pop? Era uma MPB. Uma MPB, assim. Mas meio samba. Eles fizeram um hino, meio samba, fizeram um hino para a Copa que ia acontecer no ano seguinte. E aí nós fizemos um show no Canecão. Eu peguei o disco e eu falei, é agora, né? Eu marquei com o diretor de programação de 16 emissoras de rádio. O cara tinha bastante acesso, né? Então ele podia me dar a posição dele, de como que ele enxergava. E eu botei para ele ouvir todas as faixas. Ele era amigo mesmo. Botei ele para ouvir todas as faixas. Ele ouviu. Eu falei, qual que você vai tocar? Qual que você pode tocar nas rádios? A gente queria... Ele falou, nenhuma. Eu falei, preconceito? Não falei brigando, mas testando. Uma pergunta. Ele falou, não é não, Bud. Mas eu vou te falar 3 coisas. Primeiro lugar, mal produzido. Para aquilo que eles esperavam. Foi produzido com o maior carinho por eles. Não é mal produzido porque não... Sim. Segundo lugar, não adianta me trazer MPB bem estilo... Chico Buarque, quando está todo mundo caminhando no axé, quando outras tendências estão acontecendo. E, em terceiro lugar, me dá demonstração da força do teu público. Eu falei, então tá. Eu saí meio cabreiro, meio chateado. E aí, falando com o senhor falou, a mula não falou? Mas esse amigo não era mula, não. Ele era um cara muito fera, muito legal. Sim. Mas o senhor falou, pega as 3 dicas e vai fundo nelas. No dia seguinte, eu estava ligando para o Beto Boaventura, que na época era CEO, presidente da Imael Deon, que fica lá na Mena Barreto, em Botafogo. Né? Ficava na Mena Barreto, em Botafogo. Marquei com ele, fui até lá, expliquei o que estava acontecendo. Ele achou interessante e tal. Conclusão, ele abriu o estúdio para a gente gravar o primeiro CD, produzindo material, né, com a qualidade de produção que era necessária, para gravar o primeiro CD gospel, que foi o CD Princípio do Rebanhão.
Foi o CD Princípio do Rebanhão. Uhum. Do lado do estúdio da gente, no mesmo período, estava gravando Legião Urbana. Então o pessoal interagia, né, um pouco. Foi muito, muito incrível. Dali veio o Complexo J, vieram outras produções, foi chegando o Cássio Barneia, vieram outras produções que a gente começou a ter conteúdo, e conteúdo de qualidade, né? E a gente precisava, então, da segunda frente, o estilo, 10. Terceiro, me dá a demonstração da força do teu público. Aí eu cheguei para um produtor que era um cara que trabalhava com a produção do Traje a Rigor, falei, vamos falar de casas de espetáculos aqui em São Paulo? Já estava acontecendo às segundas-feiras, na Renascer, o fenômeno. Eram vários encontros. 5 mil, toda segunda. 5 mil jovens. Na hora que o apóstolo ministrava, pregava, estava lá em cima, oficina, estava lá em cima o Cássio Barneia, estava em cima todo mundo. Na hora que o apóstolo pregava, no final, a gente chamou de corredor da vida. Ele chamou de corredor da vida, porque quem quer entregar a vida para Jesus, abria um corredor bem central e as pessoas iam entrando nesse corredor e chegando na frente, jogando droga fora, fazendo... Foi tipo loucura mesmo, revolução. Revolução está no nome de Deus. Na hora que isso aconteceu, a gente procurou essa casa de espetáculo e quando eu entrei lá, me lembro como se fosse hoje, eles perguntaram, mas o que você quer fazer, Abud? Eu me apresentei como publicitário, como, né? O que você quer fazer? Eu falei, eu quero apresentar o segmento da música gospel. Eu não sabia o que era gospel. Eu expliquei, né? Aquela velha... também era isso que eu sabia sobre música. Nasceu no negro espírito, influenciou o jazz e o blues, acabou se dividindo em muitos gêneros diferentes, né? Tal. Na hora que eu expliquei, e aí eu propus para eles, eu falei, vocês abrem a casa, dão som, palco e luz, eu entro com toda a divulgação, entro com as bandas, entro com tudo e a gente viabiliza o... Mas a gente não tem data. Eu falei, a data que vocês não têm, que é a terça-feira. Aí nasceu Terça Gospel no Dama Choque. Teve uma primeira temporada de 4 meses. Com certeza já ouviu falar nisso. A primeira temporada de 4 meses, depois uma segunda temporada de outros 4 meses, onde as bandas iam chegando também. Então acontecia lá na Lins, né, a explosão dos 5 mil jovens acontecia na casa de espetáculo. Com essas expressões, a mídia chegou junto, até porque, assim, na cara dura, a gente procurou o Grupo Estadão e eu convidei o Jornal da Tarde, que era um jornal super cultural, para ser apoio do Terça Gospel. A Rádio Eldorado FM para ser apoio. Então eles assinaram como apoio e davam mídia para a gente também. Então, na hora que a gente conseguiu fazer isso, as matérias espontâneas começaram a chegar e invadir o Brasil. Nova Tribo se reúne no Dama Choque e lá na Lins, a tribo gospel e começou a multiplicar. E que de fato era um movimento muito novo, né? Para a música brasileira. Inédito, né? Não tinha... Aí nós conseguimos marcar uma reunião no mesmo ano com a Imprensa FM. E aí a imprensa, a diretora que recebeu a gente levou um projeto para ela, um projeto bem formatado. E a gente queria 1 hora por semana para poder fazer um programa de música gospel, para poder cumprir aquela terceira etapa, né? Sim. De dar demonstração da força do teu público. E a gente saiu daquela reunião com 10 horas por dia. Uou! Meu Deus! Explodiu o Brasil e as pessoas ligavam e falavam... diz aí, como é que é isso? Como é que rola? Como é que acontece? Como é que eu faço isso aqui? De tudo quanto é lugar, de Recife, do Mato Grosso, de Minas, da onde você imaginar,
tinha essa explosão, esse sentimento de vamos fazer acontecer. Eu acho que tem uma característica na vida do apóstolo, da bispa, que é muito chocante. Deus colocou no coração deles para fazer a marcha para Jesus. Eu me lembro, eu estava nessa reunião, acaba um culto também, de quinta-feira, ele chama, sei lá, uns 10, 15, vamos descer, eu preciso falar com vocês. Deus falou no meu coração, tem um evento que acontece na Inglaterra, mas que tem um tamanho, né, muito pequeno, que é a Marcha para Jesus. Deus colocou no meu coração, o povo de Deus vai se levantar, vai sair às ruas, vai levantar o nome de Jesus, vamos mostrar alegria nas ruas, vamos mostrar, né, essa unção, é isso que Deus nos deu. E nós vamos fazer. E na primeira vai ter 200 mil pessoas. Eu falei... É uma expressão que eu sempre uso. Aleluia! Aleluia! Chocante de novo. Porque eu perguntei para ele, e quando vai ser? Ele falou, daqui 20 dias. Que loucura. A rádio já estava no ar, né? Já tinha... Nós fomos para as ruas. Acho que o próprio DSV, lá, o departamento, né, que cuida do tráfego em São Paulo, quando eles fizeram todo o procedimento certo para ter aprovação, para a marcha acontecer, eles falaram tudo, mas os caras não acreditaram. E mandaram uma brigada, né, achando que a gente ia caminhar no cantinho da Avenida Paulista. Quando eu chego na Paulista, tinham 200 mil pessoas. Meu Deus. Descemos a Paulista, entramos na Brigadeiro, Luiz Antônio, não, na Consolação. E chegamos no Vale do Agabaú, onde foi o show de encerramento. E foi muito louco. Tem um episódio muito chocante, depois do terceiro SOS da Vida, que a gente comentou, do Gospel Festival, que até hoje você encontra no YouTube. No YouTube, é verdade. Você procura, você vai achar Bride, rock de primeiríssima tocando, o pessoal, né, do Catspanéia, do Oficina, o Trode, que sim. Muita gente lá. E eu me lembro quando acabou o terceiro SOS da Vida, que teve repercussão, a gente conseguiu flashes ao vivo, tudo isso gratuito. Flashes ao vivo para o Brasil inteiro, uma rede de televisão também, a Manchete. Os seus contatos com aquele trabalho de marketing te ajudaram também a fomentar isso, né? Qual foi aquela oração dentro do 434? Senhor, me dá um trabalho que eu possa sustentar minha família. O senhor está contando a história, eu só estou pensando nisso. Assim, é impressionante como que Deus cumpre as promessas dele, né? E o quanto a nossa vida, muitas vezes a gente acha que alguns acontecimentos são isolados, mas na verdade Deus já tem um plano para que tudo se costure e o propósito dele seja feito, né? É impressionante. Tudo absolutamente conectado. Né? Impressionante. Tudo. Então, logo depois, eu nem sei se ainda tem essa rede, não é merchandising então, né? Mas nem sei se tem essa rede, era a Gangue, que era uma grande rede de lojas de instrumentos musicais e tal. 15 dias depois desse terceiro SOS da Vida, o dono da Gangue teve uma reunião comigo. E ele falou, Abud, eu estou impressionadíssimo, porque a própria emissora que fez a transmissão, ela também me perguntou, é música o que vocês vão fazer? É música gospel. Cospe em quem? Eu falei, não é cospe, é música gospel. Ele imaginou, vai ter a família, né, deles e mais nada. E tinham 60 mil pessoas no sábado. Um terço levantou a mão para receber Jesus como Salvador e Senhor. Eu sei que esse cara da Gangue, que tinha, né, feito uma parceria e cedido os equipamentos, ele virou para mim e disse assim, eu estou sem palavras. E ele não é cristão, não era, né? Sim. Ele falou, estou sem palavras. Eu falei, por quê, queridão? Ele disse, antigamente, os evangélicos, os crentes, eles entravam na minha loja e a gente já reconhecia. Porque eles entravam tímidos, eles entravam, né, para pedir o teclado, para pedir o violão, né, ou pedir algum instrumento tal, mas eles eram desse jeito.
Hoje, os caras entram na minha loja fazendo um barulho, uma bagunça, com um brinco na orelha, com Jesus na camiseta, chegando para o meu balconista falando, lindão, tu tem que encontrar, né, aquele que é o Deus, você tem que ter uma experiência com ele e vai orar junto com ele na hora. Ou seja, quebrou-se, né, uma situação e a igreja ela tem oportunidade de ir para as ruas, tem oportunidade de fazer a diferença. E interessante que a marcha também aconteceu em 93. O SOS da Vida, o terceiro, foi em 93, a marcha em 93. Ou seja, estamos completando 30 anos. 30 anos de muita história. De uma história que o Senhor plantou com uma essência muito forte. Eu né? tenho uma... Eu sou um pouco saudosista, sabe? Essa é a verdade. Eu também. Mas às vezes esse meu saudosismo, eu não sei se ele está baseado em algo real ou se é algo mais emotivo que o saudosismo me traz. Mas, por exemplo, hoje eu sinto uma falta desse movimento que o senhor viveu no final da década de 80, 90, sabe? De uma igreja para fora. Cara, eu lembro de eu indo na Oficina G3 num show em Nova Iguaçu lotado. Eu lembro de vários shows que eu fui fora da igreja, né? Não só dentro da igreja, mas fora da igreja. De vários eventos, evangelismos grandes, Marcha para Jesus e outros também que lotavam a Praia de Copacabana pra caramba. Quinta da Boa Vista. Tinha muita coisa. E, além disso, pô, bandas malucas, sabe? Cantando sobre Cristo, tudo muito louco, tudo muito disruptivo, sabe? Essa palavra chocante. E eu acho que hoje, e aí eu repito, não sei se é por conta só do meu saudosismo, eu acho hoje tudo muito fofinho, sabe? Tudo muito... É muito profundo o que você está falando. E eu posso abrir assim meu coração para você que eu tenho 63 anos de idade. Uhum. Eu falei que sempre parecia ter 5 anos, né, mais velho do que eu sou. E essa é uma história divertida, né, que aconteceu no passado. Mas eu acordo todos os dias de manhã com o mesmo sentimento. Com o coração aquecido. Uhum. Como ninguém está nos ouvindo, eu posso dizer para você que eu estou há 10 anos de volta para o Rio. Eu morei 27 anos em São Paulo. Uhum. E eu tenho muitos sonhos para Deus. Não são sonhos que para tentar vender alguma coisa ou construir um nome. De novo, né? Sobre esse aspecto do amor. Jesus não falou que nós seríamos conhecidos pela imponência de uma obra, não seríamos conhecidos pela nossa capacidade de defender teses teológicas, ou até mesmo seríamos reconhecidos pelos milagres que acontecem através da nossa vida, porque vai existir. Uhum. Fiz isso, fiz aquilo, jamais te conheci. Foi por misericórdia que Deus agiu. Jesus não falou que a gente seria conhecido por nenhuma dessas situações, mas seríamos reconhecidos pelo amor. Nisto conhecerão quem sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Cara, na face da terra, não é só no Brasil, não. Se o povo cristão, né, dizem teses de cientistas que o homem não usa um percentual muito pequeno da sua capacidade, da sua, né, de raciocínio, etc. Se usasse mais, seria muito mais proveitoso. Eu estou te afirmando que a igreja não usa 5%, a igreja no mundo não usa 5% do maior poder que existe no universo, que é o poder desse amor, que não pode ser dogmático, não pode ser temático, não pode ser romântico, não pode ser... Não, o amor, nessa essência, é o amor que, primeiro, eu entendo o significado dele. Segundo, eu entendo como eu consigo
passar esse amor, porque na hora que eu entendo o significado, é a minha relação com Deus. Na hora que eu consigo me relacionar através desse amor, é a minha relação horizontal. Mas não é só com o significado. A terceira etapa são as atitudes de amor. O homem não usa. Eu posso contar uma experiência assim, Lógico. muito Sim. louca que aconteceu comigo? Às vezes a gente conta isso assim, nossa, que coisa mais linda, né? Que herói, não tem nada a ver. Eu fui assaltado 5 vezes em São Paulo. E levaram relógio, levaram, né, o telefone, levaram... Eu até brinco, eu falo com todo respeito, né, a minha São Paulo, que eu sou metade carioca, metade paulista. Mas eu, numa das vezes... Já foi assaltado no Rio de Janeiro? Então, há 10 anos eu voltei. Antes de ir para São Paulo, eu fui. E foi até divertido. Foi dentro de uma padaria. Mas Foi até divertido. eu pedi leite pro assaltante. No caixa. Ele estava no caixa porque ele tinha motivo para estar no caixa. Eu estava no caixa para comprar leite. Eu tinha 18 anos. Cheguei na hora, com 18 anos. Vê 5 pães, por favor. Eu falei, não, eu pedi leite, um litro de leite, por favor. Leite, O cara levantava, ele estava mexendo no dinheiro, ele levantava, olhava para mim com cara de bravo e baixava. Depois de 4 vezes, né? Eu falei, ou eu vou me dispor com esse cara, mas eu comecei a prestar atenção, alguém que estava falando muito alto. No meio da padaria, eu não tinha visto. Era o outro assaltante com a arma na mão. Na hora que, só para terminar essa história, na hora que ele saiu, né, para ir embora, né, ele passou por mim, por umas senhoras que estavam do meu lado, aí o que estava no caixa, acho que injuriado comigo, falou pro que estava com a arma, tu deu geral naquele lá? Aí ele falou, não, ainda não. Eu falei, então, tranquilo, vou fazer uma coisa, posso tirar a carteira? Eu tirei, eu falei, olha, eu sou estudante, eu estava voltando mesmo da aula, sou estudante e estou com dinheiro aqui do litro de leite que eu vi pedir para você, você viu que eu pedi para você. Tentei pedir 4 vezes. Se quiser levar, pode levar, não tem problema. Aí o cara falou, não, compra teu leite aí. Mas lá em São Paulo, eu fui assaltado 5 vezes. Numa dessas vezes, eu estava dentro do carro, uma caminhonete, que eu estava indo em direção a um casamento. Na hora que eu vi que passei da entrada, eu encostei num lugar escuro, né, num bairro muito bom, que é Moema, mas na hora que eu encostei, eu estava conversando, ministrando a vida de uma pessoa numa situação delicada. Aí eu falei para ele, agora eu vou orar por você. Na hora que eu estava orando, assalto. Conclusão, na hora que eu acabei a oração, eu perguntei para o Senhor, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor falou, você está falando comigo, continua a orar. E eu continuei a orar, e o cara batendo no vidro, né? Quando acabou a oração, eu não contei para quem eu estava ministrando o que estava acontecendo, porque eu falei, vai desesperar o cara. Eu estou falando isso diante de Deus, porque isso não é meu. Só um parêntese. Por que vocês acham que Jesus falou, ama o teu inimigo? Ele não falou, ama o teu inimigo, porque você vai ser bobinho aqui, mas lá eu vou te honrar. Ele falou, ama teu inimigo, porque você vai exercer sobre a vida dele o maior poder do universo, com uma hierarquia militar, por exemplo, vai do soldado até o general, 5 estrelas. O mundo espiritual, o ódio tem poder, tem uma patente. A inveja tem poder, é uma outra patente. Podemos falar de muitas outras patentes. Mas o maior poder do universo é o poder do amor, de general 5 estrelas. Experimenta no código que existe de ética dentro do exército o major chegar e dar um tapa na cara do general. Ele está frito. Ele não vai sair, ele vai estar preso. Quando eu tenho oportunidade de amar até o meu inimigo, eu estou prendendo ele. Ele não pode agir contra a minha vida. Não mais daquilo que o Senhor autorizou ou permitiu. Então, nós estamos falando de alguma coisa que o Senhor deu à igreja.
E é chocante, porque na hora que eu abri o vidro, depois de ligar o telefone, eu olhei para os olhos do cara, não me pergunta nem por quê, nem como. Porque das outras 4 vezes, não foi a última vez também, foi no meio. Porque depois teve assalto aqui. Eu olhei para o cara, não é um almanaque, não é um guia de como reagir a assalto. Mas foi aquilo que Deus fez, mostrando exatamente isso. Eu virei para o cara, olhei para ele, na hora que eu olhei, eu senti um amor tão grande pela vida do cara. Parecia que eu estava conhecendo a vida dele, parecia que eu sabia quem ele era, eu estava vendo ele como o Senhor o via. Eu respondi para ele, cara, você está me pedindo dinheiro, daquele jeito, igual filme, né? Que senão vou aprontar, vou fazer, vou... Eu falei, você está me pedindo dinheiro? Eu tenho muito mais que dinheiro para te dar. Eu tenho vida. O cara falou, ele deve estar bêbado, né? Daí ele repetiu com mais veemência. Mas era uma coisa tão louca de Deus que eu abri a porta, o cara era do meu tamanho, você também é bem alto, vocês dois são, eu tenho 1,92 m. O cara era do meu tamanho e eu percebi, quando eu abri a porta e saí, que ele tinha um outro cara que estava a 15 metros dele na esquina. E eu continuei a falar. Ele virou para o outro, meio deserta a rua, virou para o outro e disse assim, olha o que está acontecendo. Eu continuei a falar aquilo que o Senhor ia falando no coração. Ele me falou que ele era dependente químico, mas que ele tinha um filho com AIDS, que eles estavam debaixo da ponte e tal. O cara forte, o cara novo. Na hora que ele foi falando e eu continuei a falar. Chegou uma hora, demorou 2 minutos, né? O cara virou para mim e disse assim, o cara está falando coisa muito louca, ele falou com o outro, 15 metros, falou alto. O cara está falando coisa muito louca e o cara tem razão. Na hora que ele falou, o cara tem razão, eu senti a nuvem da glória de Deus naquele lugar. Eu chorava. Não chorava de alívio nem de medo. Eu chorava do gozo da presença de Deus. E descia. Ele virou para mim e disse assim, cara, tu tá falando coisa muito, muito louca. Posso te dar um abraço? Falei, claro que pode. Aí o cara me abraçou. Mas não foi um abraço de, oi, tudo bem? Foi um abraço que a gente ficou 30 segundos, 1 minuto abraçado. E o cara se quebrantando na presença de Deus. Aí o outro começa a berrar e falar, vambora! Ele falou, esse cara encontrou o amor da vida dele, o que está acontecendo? O que rola, né? O que rola com esse narigudo aí? Não, daí eu olhei para o outro e a gente podia ter falado, né? Normalmente, não vai nessa, cara, né? Tal, e acabou a história. Mas o senhor não deixou. Daí eu virei para o outro e falei, não, lindão, vem cá também, lindão, vem cá. Daí o cara foi se aproximando, eu sei que a gente terminou dando a mão, os dois confessando Jesus. Caramba. Aí eu virei para eles, eu falei, cara, eu sei mais ou menos o bairro que vocês estão, você vai procurar uma igreja a renascer. Procura, pede para te ajudar, vai ajudar teu filho, vai ajudar... Você vai fazer isso objetivamente. Só não conta para o pastor, fala que você me encontrou comigo, que foi eu que pedi para ele cuidar de você, só não conta em que circunstâncias foi. Talvez ele fique um pouco preocupado. Então, é nisso que a gente crê. Amém. A nossa motivação precisa ser essa. É chocante que eu estava contando, só para terminar, agora acho que de vez, porque acabou o nosso tempo, não sei, mas a gente estava contando sobre, naquele momento onde o Senhor, ele deu aquela oportunidade de ser honrado, onde eu vi, né, que você vai aprender a amar um só. E o grande segredo que o Senhor me contou naquele dia mesmo é, se não for assim, você não vai amar as vidas, você vai amar o meio. Para qualquer um que deseja fazer a obra de Deus, em qualquer posição,
posição de um pastor, a posição Pô, isso de é quem... tão tênue, né, bispo? Isso é tão tênue, né? Tem gente amando tanto o meio, achando que tá fazendo Meu algo para Deus. Deus, né? Por quê? Porque, mas faz parte, Aham, né? aham. Tem um tripé. Eu preciso fazer porque eu amo a Deus, é a base de tudo. Porque eu amo a obra e aquilo que ele me deu como talento para eu poder fazer. Um músico, Aham. um cantor gospel, um pregador, seja quem for. A atividade de vocês, o que vocês fazem, que é lindo. Aham, aham. Eu preciso amar isso que eu faço. Eu preciso ter o talento que Deus deu para vocês para fazer o que vocês fazem. Mas se eu não cumprir o ciclo final, é igual Coríntios 13. Fala a língua dos homens dos anjos, vende, né, tudo, faz qualquer coisa, mas não vai adiantar. Não vai adiantar. Então é com muita consciência que eu preciso fechar esse ciclo, entender esse ciclo. Eu estava falando de Efésios, né, de como... Por que deixaste o primeiro amor? Um dia eu estava numa reunião com muitos oficiais, tinham 100 oficiais e a gente tem ministério de Socaleta Drogas Bar, que é um outro lance muito louco que aconteceu. Mais de 110 artistas, parte desse participaram, fazendo careta para as drogas, tirando foto, fazendo filme. A gente conseguiu produzir 28 vídeos e filmes com produtoras que fizeram na faixa para a gente, gravando esses caras, tal. A gente conseguiu, na época, há muitos anos atrás, a gente calculando na mídia, 40 milhões de reais de mídia gratuita. Caramba. Divulgando a campanha. Isso permitiu um esforço da igreja de forma linda, maravilhosa, para construir o centro de recuperação, que é muito chocante, né? O que Deus faz. Mas eu vejo, eu enxergo que nesse propósito de ter esse posicionamento, de continuar, de fazer ferver. Eu cheguei nessa reunião para eles e eu falei, tem um oficial que eu posso ceder para um de vocês, para um dos ministérios, né? Agora, a característica do cara é o seguinte, ele batalha, ele persevera. Eu fui dando todas as características E aí rolou uma gritaria geral, né? Quase línguas estranhas lá, porque todo mundo falando, pô, bispo, lembra que eu falei? Eu quero. Eu falei, você quer, para poder cumprir aquilo. Você acredita que o Senhor está quase abrindo mão desse cara? Porque ele deixou o primeiro amor. Então, vamos fazer incendiar isso todos os dias no nosso coração. Né? Amar. Que coisa linda, meu Amar Deus. acima de tudo. Meu Deus. Infelizmente, de verdade, a gente precisa terminar. Nós estamos 1h40. Meu Deus. Passa muito rápido, né? Tem que editar, né? Não é editar nada. Não dá pra editar uma palavra. Tudo que foi falado aqui foi falado incrível. é muito importante. A gente vai fazer cortes e colocar na... É verdade. Obrigado. Uma honra receber o senhor aqui, de verdade. Porra minha. Muito obrigado, Muito Felipe. obrigado, Muito obrigado, queridão. Na próxima, eu prometo que vou botar o ar-condicionado menos frio, porque o Filipão ama. Eu tô tremendo de frio. Nem sei se o senhor tá com frio, Você sabe que o tá nariz acostumado sente também. mais, né? Eu tô tremendo de frio, já tem 1 hora aqui, mais ou menos. E eu aqui, amarradão. super tranquilo. Galera, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência Exato. de vocês. Um recado aqui rapidinho, não esqueçam de se inscrever aí no Miló Podcast, né, Filipão? Vamos Isso aí. caminhar junto. Filipão falou lá no começo do episódio, que quando você se inscreve, curte, compartilha, o YouTube entende que esse canal é relevante e mostra esse conteúdo para mais gente. Então vamos junto, tá? Lembrando também que os contatos, todos os links do Bispo Abud vai estar aqui também. Ele é o bispo da Igreja Renascer aqui no Rio. Eu acho que cabe um segundo episódio. Cabe super, já pensei nisso. Porque e aí falando da Renascer, né? Exatamente, Falando porque do- tem do- muita história aí. É. A gente pode revisitar, que a gente conversou coisas aqui, mas é tremendo os teus testemunhos. Uma honra estar aqui Bispo. com vocês, uma alegria. Que bom. E essa história da Giovana é muito interessante, porque até então ela sempre era reconhecida como
você é filha do Bispo Abud, da Bispa Rosana, e agora inverteu, né? Você fez a apresentação com... Esse é o pai da Giovana Abud. Isso é lindo, isso é lindo, incrível. isso é lindo. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Deus abençoe muito obrigado. vocês. Até a próxima. Vamos lá, valeu! Iu!